Ok. Ok. Então, em primeiro lugar, né, obrigado por essa oportunidade, Vinícius, ao pessoal que está organizando aí. Eu estou feliz de estar aqui representando o meu grupo, né? Desculpa que acho que apareceu para vocês. Meu grupo MS for Life. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Mas eu vim falar hoje de alguns aspectos de metabolômica que a gente tem trabalhado no grupo, que vão desde o processamento de dados até as aplicações que a gente tem para a técnica na área de ciências da saúde. Mas antes de falar disso propriamente, eu queria falar um pouquinho para vocês da Universidade de São Francisco, que talvez nem todos conhecem, né? Não é tão famosa quanto a USP, a Unicamp, né? Mas mostrar aqui para vocês onde a gente está no mapa, próximo a São Paulo, mais ou menos 1 hora de distância de São Paulo, mais ou menos 1 hora de distância de Campinas. É uma universidade confessional, e isso significa que a gente pode participar de todos os editais públicos, né, que são lançados, da mesma forma que as outras universidades públicas. Então, a gente tem esse privilégio de poder participar. Ela não tem fins lucrativos, já tem aí mais de 40 anos de história, tem mais de 30 cursos de graduação, agora cursos de especialização de pós-graduação lato sensu, eu coloquei mais de 10, mas acho que deve ter mais de 50 se bobear, né? Mas programas de estrito sensu, nós temos 3, né? Temos o programa em Ciências da Saúde, um programa que hoje é nota 5 na CAPES, que vai até 7, né? A gente tem um programa nota 7, que é em Psicologia, e um outro programa nota 5 em Educação. Eu coloquei aqui algumas fotos, né, aqui do Lago do Taboão. A universidade fica a 500 metros desse lago, então é muito frequente que a gente pause o experimento para ir comer pastel na feira do lago, né, semanalmente. Essa aqui é minha filha, andando de bicicleta. Bragança também é conhecida por ser a terra da linguiça, tá? Então, anualmente a gente tem o Festival da Linguiça, mas independente disso, agora com o Red Bull Bragantino também todos têm um motivo para conhecer Bragança, né? O campus é muito bonito, muito florido. Aqui a gente tem um campus em Bragança, um campus em Campinas, e outro em Itatiba, mas a parte de pesquisa ela fica centralizada em Bragança. E eu estou falando tudo isso porque a gente sempre tem oportunidades de bolsa e às vezes a gente não consegue encontrar candidatos, né? Recentemente a gente tinha aí algumas oportunidades de bolsa de pós-doutorado, e eu sei que, felizmente, muitas universidades receberam bolsas, mas, assim, gostaria de fazer essa propaganda, dizer que Bragança é uma cidade super segura, muito agradável de se morar. Eu também não era daqui, vim para cá, então que vocês aí, estudantes de metabolômica, pesquisadores de metabolômica, possam considerar esse pontinho vermelho no mapa e, quem sabe, no futuro, vir fazer pesquisa aí junto com a gente. Que eu apertei, não mudou. Aqui. Falando um pouquinho do nosso laboratório, né? A gente tem um laboratório que tem uma parte de preparo e extração de amostras, mais um equipamento que é multiusuário, que é um PLC acoplado a um QTOF da Waters, exclusivo, né? A gente também tem o software Progênesis, que é uma parceria da Waters, na verdade, com uma empresa chamada Nonlinear, e ambos esses equipamentos, eles estão no esquema multiusuários, né? A gente tem as informações no site da universidade, mas também pode entrar em contato diretamente comigo, caso haja interesse de agendamento de experimentos, né? A gente pode tanto para o uso do QTOF, quanto para o uso da plataforma do Progênesis. Além disso, né, dentro da Universidade de São Francisco, existe uma unidade de farmacologia que é referência hoje em bioequivalência no Brasil, que é a Unifag, e lá eles possuem uma estrutura grande, né, para estudos de bioequivalência, e eles possuem vários triplos, quadrupolos. Esses não são multiusuários, mas a gente também faz uso, né? Então, todas as análises target, a gente utiliza a estrutura da Unifag, que vem sendo aí uma grande parceira nossa,
é um braço da universidade, a irmã da universidade, é mantida pela mesma instituição, e vem apoiando a gente aí em todas as etapas da nossa pesquisa. A gente tem hoje projetos financiados pela CAPES, FAPESP, FINEP, né? Além da Waters, que vem sendo aí quase que uma mãe para a gente, ajudando aí em todos os sentidos. Eu vou falar sobre alguns trabalhos do grupo, trabalhos desenvolvidos por diferentes alunos, tentando dar um overview, né? Começando aí pela parte de tratamento de dados. Só uma pergunta, Vinícius. Eu estou vendo uma tela aqui de pessoas querendo entrar. Vocês enxergam isso também ou só eu que estou enxergando? Sim, eu estou autorizando. Desculpa, é Não, porque como você é mas na co-host... minha, não, mas Aham. na minha apresentação está aparecendo isso? Não, na sua apresentação, Ok, não. ok, então tá bom. Só para saber se tá, porque às vezes aparece bem na frente do texto. Então, esse primeiro trabalho, né, justamente desse aluno que é o Pedro Sanches, o Pedro que teve essa semana uma bolsa FAPESP aprovada, a gente está super feliz por ele. O Pedro trabalhou nesse desenvolvimento, então, para superar um problema que a gente tinha na atribuição de dados, aí considerando os experimentos a Waters chama de MSAE, né, que seria a aquisição independente de dados. Então, para atribuição nesse tipo de experimento, Pedro trabalhou numa ferramenta. E falando um pouquinho sobre como é feita a atribuição de íons, né? Talvez nem todos estão tão familiares com o processo. Para a metabolômica, a gente sabe que isso é um grande desafio, não é tão bem estabelecido como é para a proteômica, onde a gente tem um perfil de fragmentação e através desse perfil a gente consegue, né, com mais facilidade dizer qual é aquela proteína. A metabolômica ainda tem um caminho para percorrer antes de chegar no mesmo nível, né? Porque a gente tem muitas estruturas que são desconhecidas, são moléculas instáveis, né? Que nem tudo foi caracterizado ainda, então são moléculas muito suscetíveis a alterações tanto no decorrer do experimento, né, na parte da extração, quanto no próprio espectrômetro, né? Então, a gente não tem a mesma estabilidade, e por isso a gente tem dificuldade na fragmentação. Mas a gente tem vários bancos de dados sendo desenvolvidos para tentar ajudar, e várias ferramentas sendo desenvolvidas com essa finalidade aí de tentar caracterizar baseado nos experimentos de fragmentação. Aqui estão algumas ferramentas, né, e essa tabela que demonstra o que faz cada uma delas, então a gente vê que algumas são mais completas, conseguem, por exemplo, as ferramentas que hoje a gente tem disponível no MetaboAnalyst, né, que vai desde o processamento até a integração multiômica, mas tem outros softwares que são mais específicos, mas ainda assim tem o seu valor. A gente, como eu disse, né, a gente trabalha com a plataforma da Waters, que sugeriu para a gente esse software, que é o Progênesis, né, que ele é comercializado pela Waters, né, mas é uma parceria com essa empresa, que é a Nonlinear, e o Progênesis, ele é um software pago e, assim, relativamente caro, se a gente for pensar, né? Comparar aí com outras alternativas que a gente tem livres. E, mesmo assim, né, a gente consegue fazer muita coisa. Eu vou colocar uma desvantagem que tem o Progênesis, mas antes eu vou falar das vantagens. Que ele aceita dados, por exemplo, de praticamente todas as plataformas, né? Então, Thermo, Sykes, Agilent, Bruker. Se você tem dados dessa natureza, o Progênesis aceita esse tipo de dados, LCMS. Ele tem uma plataforma bem intuitiva, né? Ele é, assim, baseado em passos, então você vai carregando em diferentes passos e cada passo são bem intuitivos, não é colocado tudo de uma vez para você decidir. E é compatível aí com a maior parte dos dados, de formatos que a gente tem nas diferentes plataformas. E o que o Progênesis faz, né, ele faz tanto alinhamento, pick picking, né, decidir quais são os picos, extrair, eu não sei se todo mundo está bem familiarizado com isso, mas gerar os cromatogramas dos íons extraídos, né, deconvoluir e fazer a parte de
adultos também, você pode selecionar diferentes adultos, e depois ele faz a identificação desses dados. E aí a gente joga, né, depois que extrai esses dados do Progênesis, geralmente o que a gente faz, a gente não faz a identificação antes, a gente joga para alguma outra plataforma, o R ou o Metabo Analyst, para fazer análise estatística, e depois volta para o Progênesis, né, para fazer a identificação apenas daquelas moléculas relevantes. E ele tem formas da gente selecionar esses íons de uma forma bem simples, né? Então, é bastante prático na utilização. Então, comparando assim com aquela busca manual que muitas vezes a gente tem que fazer, o Progênesis, ele automatiza muito essa questão da identificação. Porém, ele tem um problema. Mas antes, mais uma vez, antes de falar desse problema, só falando um pouquinho como que ele vai racionalizar essa notação de um íon, né? Então, a gente tem um experimento adquirido de MS-MS, né? Adquirido, quando a gente faz, geralmente a gente usa Data Independent Acquisition, que é o MSAE, mas também pode ser para aquisição dependente, né? Então, pode ser para Data Dependent Acquisition. E a gente faz a fragmentação. Essa fragmentação, ela vai passar por um algoritmo que vai fazer o confronto com uma biblioteca externa, né? E aí, quando ele confronta esses fragmentos e o precursor, se ele encontra um match, uma correspondência, ele anota, ele diz quem é esse íon. Se ele não encontra, ele termina o processo e ele fala que não foi possível atribuir esse íon. E essa atribuição ele faz baseado nesses itens, né? Então, a primeira coisa é a massa, similaridade na massa. Então, se você somar, né, aqui a gente teria um score que iria variar de 0 a 100% se a gente tiver todos esses itens aqui. O primeiro, então, a similaridade de massa. Então, quão próximo aquela massa depois a minha composição isotópica, né? Então, vou considerar aí quão similar ao meu padrão isotópico. Ele pode admitir também dados de tempo de retenção e de seção transversal, né? Seção de colisão para experimentos de ion mobility. Além disso, ele tem esse score de fragmentação, que é quanto que os fragmentos serão similares. Então, ele pontua cada um desses itens, né? E aí a soma vai dar 100% proporcionalmente a cada um desses itens. No nosso laboratório, a gente não trabalha com o tempo de retenção e nem com cross-section, a gente não tem experimentos de mobilidade e a gente sabe que o tempo de retenção varia muito, porque a gente trabalha com amostras muito diferentes. Então, não tem, assim, como a gente padronizar esse tempo de retenção. Então, o score máximo que a gente conseguiria para fazer uma atribuição de uma molécula, né, seria 60%, que seria baseado na massa, na similaridade isotópica e no score de fragmentação. Então, se a gente considerar uma molécula hipotética como essa daqui, né, a cistenilglicina, então, ela pode gerar 2 fragmentos, por exemplo, vai gerar esse fragmento da glicina e da cisteína. Quando a gente vai para o experimento de fragmentação, a gente vai ter, então, a informação do precursor e dos 2 fragmentos. Então, a gente, usando isso, a gente vai montar o quebra-cabeça e dizer quem é a molécula. Mas aqui eu estou falando para vocês que é essa molécula, mas em teoria eu não saberia e eu preciso encontrar a identidade dessa molécula. Então, o que o Progênesis faz, ele gera um arquivo que é chamado de MSP, que é Main Spectra File. E a partir desse arquivo, ele vai procurar a identidade desse íon precursor, que é o que interessa para a gente. E ele vai fazer isso comparando as informações desse arquivo MSP com informações de biblioteca, como, por exemplo, as bibliotecas do MONA, que utilizam arquivos que são chamados SDF, né, que são Structured Data File, e MSP, que são os próprios aqui gerados pelo Progênesis.
Mas o que que são esses arquivos, né? Deixa eu só passar aqui um pouquinho para frente. Esses arquivos, eles trazem informações, por exemplo, aqui, olha, o MSP, ele traz informações do precursor, o valor de massa, a intensidade. O SDF também traz informações do precursor, massa, intensidade, mas o que linka os dois, o que linka o arquivo de fragmento com o arquivo do precursor, é um campo de nome, né, que tanto tem que ter no arquivo do precursor, quanto no arquivo do fragmento, para que ele possa relacionar e dizer que aquele fragmento é daquele precursor, além das outras informações. E o que acontecia com a gente é que a gente rodava essa identificação no Progênesis e a gente observava uma falha, né, que ele não conseguia identificar os fragmentos dos compostos que a gente rodava. Embora ele não conseguisse identificar os fragmentos, se eu voltar lá para vocês, vocês vão ver que ainda sobrava a similaridade de massa e de composição isotópica. Então, ele dava uma sugestão. Porém, o score nunca chegava próximo aos 60%, que era o máximo que a gente poderia atingir. Era um score sempre baixo. Então, a gente até atribuía a molécula, mas a gente tinha lá uma Ferrari que estava limitada por um erro que estava acontecendo aí nesse crosstalk entre o Progênesis e a biblioteca do Mona, né? Então, o Pedro, junto com o Gustavo, que é até contemporâneo aí do Vinícius, e outros alunos do laboratório, foram investigar cada campo desses arquivos MSP e SDF para descobrir por que eles não se conversavam. E aí, olha só que coisa tão simples, né? Eles descobriram que o Progênesis, no campo de identificação do composto, ele tinha um espaço lá de identificação. E no arquivo SDF do Mona, ele tinha 2 espaços. E por esse motivo, um não conversava com o outro. É uma coisa tão simples. Então, a gente criou um programinha básico, que eu vou dar mais detalhes, né, que roda e corrige isso. Então, ele tira, né, essa questão dos espaços, ele equaliza e permite que os 2 bancos possam se conversar, né? Outra coisa que a gente observou, que também para a máquina humana não é nada, mas para o computador ele trava, é que na questão desse campo que estava chamando Database ID, gerado pelo Progênesis, no arquivo MSP, no Mona, ele aparecia DB e o hashtag. Embora fosse a mesma informação, um não lia o que o outro falava, né? Então, esse programinha vai lá e corrige também esse campo. E aí permite com que faça esse crosstalk entre o Progênesis e o Mona, tanto na questão do SDF quanto do MSP. Então, a gente fez uma extensão do Progênesis, desenvolvida em console, né? É uma fonte aberta, disponível a qualquer um. Então, se tiver outras pessoas aqui que tenham o Progênesis, podem baixar esse código. Ele foi desenvolvido em Windows, mas nada impede de passar para outras plataformas, né? Utilizando aí a linguagem C, mas pode ser também facilmente aí transposta, caso haja necessidade. E o que aconteceu com nossos resultados, né? Então, por exemplo, aqui, com dados de bibliotecas baixados da literatura, a gente tinha um score de fragmentação 0 e um score máximo de 38,7, lembra que a gente poderia chegar em 60, né? Trabalhando no modo positivo, por exemplo, pegando uma lisofosfatidilcolina bem comum aí para quem está acostumado a mexer com amostra biológica. Depois que a gente corrigiu, né, então a gente passa aí para um score de 55, e aí a gente começa a pontuar no score de fragmentação. Então, agora a gente consegue, de fato, atribuir os fragmentos aí dessa molécula. Então, a gente ganhou muito em qualidade de caracterização, né? Então, outros exemplos aqui de moléculas e de amostras, né, que a gente não conseguia pontuar nada no score, e depois que a gente resolveu esse problema, então a gente começou a obter scores
bem elevados, por exemplo, como esse aqui de 58,7, ou seja, dá para confiar que aquela molécula é realmente aquela molécula. E quando a gente fez isso, então, as moléculas que a gente não conseguia identificar antes, né, que lembra lá que aparecia que não conseguiu identificar nenhuma das moléculas, subiu de 0 para 282 moléculas identificadas, né, de 0 para 603, de 0 para 2.900. Então, teve um ganho muito grande em identificação, graças à observação desses dados. Esse programa, então, ele foi publicado no JBCS no mês passado, inclusive. Ele é aberto e tem lá também nosso contato. Caso alguém tenha dificuldade de executar, pode entrar em contato com a gente. E deu um grande ganho de qualidade na nossa atribuição. Então, na verdade, a gente precisou mais do que químicos, mais do que farmacêuticos, né? A gente precisou de pessoas não tão convencionais que parassem e olhassem a estrutura do dado, né, fossem lá atrás de entender por que aquilo não estava dando certo. Eles não se conformaram de ter a Ferrari, mas não conseguia atingir a velocidade que o fabricante estava propondo, né? E por que às vezes dava certo e às vezes não dava? Tem algumas bibliotecas que são nativas do Progênesis, eles vêm junto com ele. Mas essas bibliotecas, elas não têm o mesmo nível de atualização que tem a biblioteca do Mona, por exemplo, né? Então, a gente gostaria de ter acesso a isso, e a gente não se conformou e foi entender por que não dava certo, e conseguiu resolver o problema. Mudando um pouquinho de assunto, vou falar de um outro trabalho agora. Esse aí desenvolvido principalmente pelo Alex, né, que hoje é o nosso estudante sênior no laboratório, mas teve a participação praticamente do grupo todo, que foi esse desenvolvimento de um teste rápido para a COVID-19, usando swabs, utilizando a tecnologia Mass Spec Pain. Então, nem preciso falar, né, dessa realidade que a gente viveu recentemente com a pandemia, que trouxe vários desafios, né, e um dos desafios que a gente teve, né, que a gente precisou aí, mais do que nunca, dos cientistas, foi na questão de diagnóstico, principalmente se a gente voltar lá para o começo da pandemia, né, onde a gente tinha testes de antígeno que tinham sensibilidade e especificidade muito baixos, né? A gente tinha aqueles testes rápidos que aqui no Brasil eram os únicos disponíveis, né? Com especificidade aí inferior a 50%. Então, havia uma demanda muito grande para testes diagnósticos. E a gente, baseado nessa metodologia que talvez vocês já conheçam, né? Que é o Mass Spec Pain, pensou se poderia adaptar alguma coisa para o contexto do COVID, né? Então, o Mass Spec Pain foi desenvolvido pela pesquisadora Lívia Eberlin, que hoje está lá na Baylor College of Medicine, e ela foi pensada para ser uma ferramenta colocada na mão do cirurgião, né? Então, da mesma forma que o cirurgião tem lá o seu bisturi, ele teria essa caneta que seria capaz de extrair a composição química de um tecido, né, pontualmente, levar para dentro do espectrômetro de massas, e através de modelos de classificação, a gente conseguisse dizer o que é aquele tecido, né, se ele é do tipo A ou do tipo B, se ele tem uma doença A, uma doença B. E como ele funciona? Dentro dessa caneta tem esses 3 dutos, né? Então, através do primeiro duto, é entregue uma gotinha de solvente que ela utiliza, como ela está no tecido, né? Então, dentro de uma cirurgia, tem que ser uma coisa que o organismo aceite. Nesse caso aqui, ela utiliza a água. Então, a água vem, a gente sabe que há moléculas, os fosfolipídios principalmente, né? Eles têm uma certa polaridade, então eles vão ser solúveis em água. Então, a água vai extrair essas moléculas da superfície do lipídio, e aí esse duto central é aberto, né, para equalizar a pressão, e esse terceiro duto, ele está conectado ao vácuo do espectrômetro de massas, então essa gotícula, ela é sugada para dentro do massas, e aí a gente vai ter lá um pico, né, de sinal,
que a gente pode trabalhar e descobrir quem são essas moléculas. Então, isso a gente tinha pensado para análise de tecido. E a gente pensou como a gente poderia adaptar isso para o nosso contexto de COVID. Então, a gente resolveu inverter a caneta, né? Então, a gente tinha uma caneta que tocava a ponta do tecido, a gente inverteu para que essa caneta, da mesma forma, com os 3 dutos, agora pudesse receber o suave, né? Então, a gente teve a ideia de introduzir esse suave no tubo central, e aí viria aqui o solvente, né? Que agora não precisa mais ser água, porque a gente não está mais dentro do corpo, então era uma mistura de cloroforme e metanol, extraindo aqui por um tempo de 10 segundos o conteúdo desse suave e depois levando esse conteúdo para dentro do massas. 167 microlitros era o volume, né, usado aqui para fazer a extração do suave. E um tempo de análise de 45 segundos, considerando já o tempo da geração do espectro, né, que a gente utilizou aí um Orbitrap. Então, a partir da composição química, a gente realizou o processamento de dados e a criação de modelos estatísticos para poder relacionar com o diagnóstico de COVID, né? O espectro resultante desses swabs era um espectro bastante rico, embora a gente visse aqui abaixo da massa carga 400 a presença de contaminantes, né? Então, para a criação dos modelos, a gente usou de 400 a 1000 para justamente se livrar aí dos contaminantes de íons que podem suprimir ou até confundir o nosso modelo, né? Mas a gente conseguiu encontrar aí carnitina, ceramidas, vários fosfolipídios, né? Entre os componentes aí desse suave. Mas olhando assim, né, a gente não via, claro, diferença entre aqueles pacientes assintomáticos ou entre os sintomáticos que eram negativos, por exemplo, uma pessoa que estava com sintomas gripais e não tinha COVID, e os que tinham sintomas e tinham COVID, né? Então, aí a gente vai para a parte de modelagem, e quando a gente foi para essa parte de modelagem, aí é uma segunda parte que eu gostaria de enfatizar nessa apresentação, né? Porque eu mostrei um pouquinho do tratamento de dados, do cuidado para atribuir uma molécula, de ter certeza com quem ela é, mas aí agora eu trago para vocês que quando a gente quer aplicar a metabolômica na clínica, a gente precisa ter um outro cuidado, que é com a qualidade da nossa amostra, né? Com saber as informações clínicas das amostras com que a gente está trabalhando. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nesse caso do COVID, a gente estava lá na primeira onda da pandemia, a gente saía para coletar no hospital, né? Eu lembro que era uma época de muito medo, então, assim, eu lembro que eu fiquei longe da minha família para poder coletar essas amostras, todo mundo muito assustado. E, naquele momento, um resultado de PCR demorava até mais que um mês para ficar pronto. Então, a gente estava coletando amostras dos pacientes hospitalizados sem saber, de fato, se aqueles pacientes tinham COVID ou não. A gente foi coletando, né? E a gente coletou, assim, hoje mais que 300, mas na época do estudo, 266 amostras. Só que quando a gente foi analisar essas amostras, né, entre aquelas pessoas que tinham sintomas e eram positivos para o COVID, as que tinham sintomas, mas o resultado depois a gente veio saber que era negativo, e os que não tinham sintomas e eram negativos, a gente começou a observar que havia uma variância muito grande entre o início dos sintomas e a data que a gente coletou essa amostra. A data que a gente coletou essa amostra e quando havia sido realizado o exame de PCR. Ou mesmo, o início dos sintomas e quando havia sido realizado o exame de PCR. Então, a gente não podia colocar todo mundo no mesmo grupo e dizer, quem a gente coletou e era positivo, então a amostra era positiva. Porque tinha pessoas que conseguiram fazer PCR no dia da alta hospitalar. Quer dizer, se essa pessoa está tendo alta e está fazendo um PCR, será que ela se compara com aquela pessoa que está no auge dos sintomas, no auge da carga viral, e está fazendo PCR?
Só que metabolicamente a gente pode comparar, né, colocar todo mundo no mesmo grupo, e aí a gente teve que filtrar essas amostras. Então, a gente filtrou da seguinte forma: a nossa coleta do SWAB, ela tinha que ter uma diferença máxima de 2 dias em relação ao PCR. E ela não podia ter mais que 14 dias do início dos sintomas, né? E, além disso, além do filtro de massa, que eu comentei com vocês. Então, isso fez com que a gente perdesse amostras, né? Então, por exemplo, aqui dos positivos, né, mais do que 50% a gente perdeu. Mas é aquela perda que, na verdade, não é uma perda, né? Porque isso fez com que o nosso algoritmo ficasse melhor, porque as nossas amostras eram amostras que a gente tinha mais confiança. E com essas amostras a gente gerou 2 classificadores. Um classificador que era o COVID positivo sintomático versus a pessoa que era negativa e assintomática, então, os 2 extremos. E o segundo classificador, que a gente colocou um confundidor aqui no meio, que era aquela pessoa que ela tinha sintomas, mas ela era negativa para o COVID. E aí até a gente questiona, porque lá, principalmente lá no começo da pandemia, esse exame de COVID, né, ele tinha muitos desafios. Um dos desafios era a coleta. Será que essa coleta foi bem realizada? Será que foi realizada no tempo certo? A gente tentou filtrar com o tempo. Mas, além disso, será que no transporte tudo foi mantido da maneira como precisava, para que realmente esse diagnóstico fosse fidedigno? Então, a gente tinha essa situação onde pacientes tinham toda a clínica de COVID, mas o resultado do PCR deles era negativo. E quando eu falo em toda a clínica de COVID, isso inclui, por exemplo, exames de tomografia, porque de todos esses pacientes aqui, né, dos 266, então, aquele grupo de pessoas que eu mostrei lá que trabalhou nesse projeto, foi até o hospital e analisou prontuário por prontuário, e coletou todos os dados, tanto de exame de sangue, de exame de urina, de tomografia, outros exames, né, dímero D, que haviam disponíveis, e organizou tudo isso para que a gente pudesse concluir aí sobre esses pacientes. Então, muito mais do que sair coletando, analisando dados no espectrômetro de massas, a gente teve um trabalho muito grande coletando as informações clínicas para que esses dados do espectrômetro de massas fizessem algum sentido. Para o primeiro classificador, então, que eu vou falar que é o classificador mais fácil, né, porque ele está com os 2 extremos, a gente obteve uma sensibilidade, especificidade muito boa aí no conjunto de treinamento, e no conjunto teste, né, chegou a obter aí a sensibilidade de 100%, também com métricas muito boas aí, né, no valor preditivo negativo e valor preditivo positivo. Então, isso animou bastante a gente. Eu depois vou fazer um paralelo com os outros métodos que a gente tinha disponível para situar melhor vocês. Aqui, o segundo classificador, lembra que ele entrou esse confundidor aqui. E esse confundidor, muitas vezes, era aquele paciente que ele tinha a tomografia para COVID, todos os exames para COVID, mais o PCR negativo. Então, a gente viu que a nossa sensibilidade e especificidade caíram, né? Mas ainda assim, elas ficaram num patamar aceitável aí para um teste, para uma prova de conceito de que a gente poderia utilizar essa metodologia como uma alternativa aí no diagnóstico. Comparando aqui, né, com aqueles valores que eu coloquei para vocês do começo da pandemia, então, para antígeno, a gente tinha valores de sensibilidade variando desde 62%, né, e a gente conseguiu aí o valor mais baixo no classificador 1 foi 76%. PCR, claro, tem a melhor sensibilidade, né, mas ainda assim, se a gente for pegar aqui no caso da especificidade, a nossa especificidade não estava tão ruim, mesmo comparado ao PCR. Então, a gente vê que desenvolvendo, isso foi um primeiro teste, né, um primeiro desenvolvimento. Quem sabe se a gente vai precisar dessa tecnologia aí no futuro, né, para novas situações como essas, a gente agora tem de onde partir, porque existem outros testes diagnósticos que são baseados na análise de SWAB, né? Então, a gente agora tem um norte e sabe como
analisar e como trabalhar com esses SWABs. A gente não só criou esses classificadores, mas identificou as moléculas, né? Então, a gente trabalhou com Orbitrap, então, dados de altíssima resolução, e essas moléculas, elas tinham um sentido biológico, né? A gente levantou a identidade e tentou correlacionar com a literatura com o que a gente tinha disponível na época, e elas faziam sentido em relação à replicação viral e ao estágio inflamatório que os doentes estavam enfrentando naquele momento. Esse artigo, né, ele foi capa da Analytical Chemistry, e ele mostrou, então, que a gente, através de uma metodologia que já existia, né, que era o Mass-Spec-Pen, a gente conseguiu fazer uma adaptação, tornar essa metodologia flexível, e ajustar para o contexto que, naquele momento, foi esse contexto de pandemia, que eu acho que é essa visão que a gente tem que ter, enquanto cientista, né, olhar para as nossas ferramentas, olhar para os problemas que estão aparecendo e falar, ó, como eu posso contribuir, né, como eu posso ajudar com a minha malinha de ferramentas da metabolômica, e é isso que a gente tenta fazer. O último trabalho que eu vou mostrar para vocês, ele é complementar a esse primeiro trabalho. Então, para aqueles mesmos pacientes que eu mostrei para vocês, né, do trabalho anterior, que a gente coletou o SWAB, a gente também coletou a urina, né, e era até engraçado quando a gente ia coletar dos pacientes, porque vocês, acho que todos passaram, né, pela coleta do SWAB e se lembram quão desconfortável né? E a gente falava assim, nossa, já pensou como seria bom ter um teste baseado em urina, né? Então, a gente coletou também a urina para investigar. Esses dois alunos, né, o Alexandre e o Danilo, que estiveram à frente, o Alexandre é aluno de doutorado, e o Danilo, na ocasião, era iniciação científica, agora ele acabou de ingressar no doutorado também. E a gente fez análise target, e essa análise target tem um carinho especial por ela, né, porque é uma análise especial, vou falar já para vocês, onde a gente se baseou no método de FIA, que é Flow Injection Analysis, onde a gente não utiliza coluna, né, então é uma análise rápida, então entre uma amostra e outra é um tempo de 4 minutos, que tem entre uma corrida e outra. E, da mesma forma que no anterior, a gente sempre comparou aí com o método de PCR, que é o padrão ouro. Eu falei dessa análise target, né, porque ela é a mesma análise que é utilizada para triagem neonatal. Então, a gente pensou assim, nossa, só que a triagem neonatal é feita no DBS, né, no papel de filtro, com o sangue do calcanhar do bebê, não com a urina. A gente adaptou para a urina e a gente pensou assim, olha, essa análise de triagem neonatal, ela já está espalhada pelo mundo inteiro. Os laboratórios ao redor do mundo já têm estrutura, eu não preciso ensinar ninguém a fazer isso, eu só preciso ensinar o que eles vão fazer com a urina, né? Então, seria uma alternativa rápida, que poderia trazer uma solução aí para o nosso contexto de falta de testes diagnósticos. Então, a gente trabalhou com aminoácidos e acilcarnitinas, que são os mesmos metabólitos utilizados aí no teste do pezinho, as amostras de urina que passaram por inativação térmica, depois uma simples diluição com acetonitrila, análise target e o tratamento de dados no R, utilizando também o laço. A gente conseguiu, dividindo também, né, os dados em conjunto de treinamento e conjunto de validação. Vamos lembrar lá dos resultados com o SWAB, né? Olha como aqui os resultados foram ainda melhores, né? Então, a gente conseguiu métricas muito boas para o diagnóstico, e aqui está um exemplo, tá o conjunto de metabólitos, né, que caracteriza os voluntários saudáveis e os voluntários infectados, né, os pacientes infectados. A gente também fez diferentes cenários, da mesma forma como a gente fez lá no SWAB, a gente pegou aqueles pacientes que eles eram hospitalizados, mas eles apresentavam PCR negativo. E a gente, inclusive, investigou, né, que desses pacientes, desses 24 pacientes, por exemplo, 22 deles foram preditos, o nosso modelo baseado em urina disse que eles deveriam ser positivos, mas o PCR disse que eles eram negativos. Desses 22, 17
tinham a tomografia compatível com uma infecção viral, né? Então, aí vem aquela questão que a gente questiona o valor daquele PCR que foi feito lá naquele momento. Teriam que ser feitos múltiplos PCRs para validar essa questão. Só que naquele momento era impossível isso, fazer múltiplos PCRs. Era quase impossível fazer um, né? Quanto mais múltiplos. Então, esse é o grande viés aí desse estudo, a gente precisaria repetir, utilizando esse critério de múltiplos PCRs. A gente também tinha amostras de urina que elas não passavam naquele filtro de tempo que eu comentei, que eu falei para vocês, né, que a gente teve que filtrar os pacientes em relação ao tempo, a distância de tempo da coleta da nossa amostra para o PCR e a distância de tempo da coleta da nossa amostra para o início dos sintomas. Mas se a gente não considerasse isso, todos aqueles pacientes que a gente deixou de avaliar, né, a gente tentou predizer eles também. E a gente viu que os nossos resultados eram compatíveis, né? Para os positivos, dos 50 pacientes, dos 57 pacientes, ele acertou em 50, né? Então, fora da janela de tempo. A gente tinha amostras de urina coletada após 36 dias do teste de PCR, né? Então, era uma janela de tempo bem grande. E da mesma forma que para os negativos, né, dos 19 negativos, ele predisse 17 como positivos. Aí desses 17, a maior parte deles, 14, tinha uma tomografia compatível com infecção viral. Então, por esses dados, a gente enxerga que a nossa predição com base em aminoácidos e silcarnitinas estava muito relacionada ao fenótipo, né, ao quadro, aos sintomas que aqueles pacientes estavam apresentando. A gente também fez, nesse artigo que a gente apresentou esse resultado, uma análise de como esses metabólitos, eles eram importantes na infecção por COVID, né, relacionando com diferentes achados da literatura. Então, acho que ficou um sumário, né, para quem precisa entender um pouquinho aí da bioquímica dos aminoácidos em relação ao COVID, a gente conseguiu sumarizar bastante nesse artigo. Uma técnica rápida, numa análise não invasiva, que é a urina, uma técnica de 4 minutos. A gente sabe que a gente tem PCR, uma janela ótima de 3 a 7 dias, depois tem uma janela ótima para testes com base em antígeno, mas a gente mostrou que nesse método com urina a gente conseguiu funcionar desde o dia 0 até mais que o dia 14, aí com uma métrica bem interessante, né? Então, mais uma vez, trouxe uma alternativa aí para método diagnóstico. Esse trabalho, ele foi premiado por essa iniciativa do Grupo Fleury, né, pelo Prêmio Fleury de Inovação em 2021, em segundo lugar, em uma das categorias, né, de insumos, que a gente ficou bastante feliz, né, acho que foi um reconhecimento aí que nos ajudou bastante aí nessa época da pandemia. Bom, eu estou aqui chegando no meu limite de tempo, mas eu queria agradecer todos esses trabalhos que eu mostrei, né, eles são fruto do trabalho de um grupo, que é o grupo que eu tenho a honra de liderar. Aqui estão os alunos que fizeram parte desse trabalho, mas hoje a gente já tem a lista de alunos um pouco maior. Eu queria salientar, né, que você não pode desejar diversidade no seu trabalho, desejar inovação, se você não tiver realmente pessoas diversas, pessoas diferentes, formações diferentes, né, backgrounds diferentes. Então, ali eu tenho farmacêuticos, eu tenho um enfermeiro, eu tenho um químico que faz par comigo, fica boiando na maioria dos assuntos clínicos, né, a gente luta para conseguir dar o recado, um biomédico, uma estudante de medicina, uma bióloga, um bioinformata e recebendo pessoas, tá bom? Então, a gente procura ter esse ambiente bem diversificado para que as nossas ideias também sejam diversificadas. Todos esses trabalhos, eles tiveram apoio de outros grupos, né? A minha grande colaboradora, a Lívia, que hoje está na Baylor, na época estava na Universidade do Texas, também
professor Marcos Eberlin, né, que é parceiro nosso em todos esses trabalhos. Hoje ele está no Mackenzie. O fomento aí das diferentes instituições, um obrigado especial à Unifag por toda a estrutura, e também a USF, né, por nos dar apoio aí em tudo. E com isso eu encerro, então, abro aqui para perguntas, se vocês quiserem que eu retome algum ponto, mas é isso. Obrigado, André, muito obrigado. E, bom, nem preciso falar parabéns pelos trabalhos, porque, né, só pelo reconhecimento que você mostrou com prêmio, com capa da Analytical Chemistry, já, né, isso daí já Obrigada. demonstra a qualidade dos trabalhos. E talvez eu vou passar um pouquinho para a Milena, que ela vai me ajudar aqui com as perguntas. Como ela comentou no chat, pessoal, quem quiser fazer a pergunta, né, ao vivo, pode aí, acho que tem a função da mãozinha aí, erguer a mãozinha ou ligar a câmera e fazer as perguntas. Eu tenho algumas curiosidades, mas eu vou abrir espaço para o pessoal. Então, talvez, Milena, você assume um pouco agora da Sim, parte das perguntas e sim, talvez, se der perfeito. tempo, depois eu pergunto algumas das minhas curiosidades, Andréia. Tá Obrigado bom. mais uma vez. Obrigada a você. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, professora, por todo o conhecimento que a senhora passou para a gente. Foi incrível sua palestra. Na minha Obrigada. tese, eu trabalhei com progênesis e foi um grande desafio. A gente tinha realmente todos esses problemas, então, que pena que só saiu agora esse artigo novo. Iria me ajudar muito, mas com certeza vai ajudar todo o grupo que trabalha com progênesis ainda lá na Unirio, porque realmente é muito fundamental. Inclusive, eu não sei se é da Unirio, talvez os meninos podem responder por mim, mas alguns pesquisadores entraram em contato com a gente, né? Eu falei para vocês que é uma estrutura multiusuária, e o Progênesis, ele conversa com todas as plataformas. Então, caso, né, necessite de suporte no tratamento de dados, adquirir os dados em metabolômica e precisa desse tratamento. Não estou falando do tratamento estatístico, gente, porque estatístico, todo mundo trabalha no gargalo da estatística, né? Mas, pelo menos nessa etapa do progênesis aí, a gente está à disposição. Muito obrigada. Eu vou fazer a primeira pergunta da Milena Antunes. Ela agradeceu pela apresentação, falou que os trabalhos são ótimos e muito bem desenhados. Sobre os hábitos de vida dos pacientes e controle que podem ser um grande interferente nos resultados de metabolômica, como garantir que os resultados não estão refletindo esses fatores? A gente tem cenários ideais, né? Por exemplo, tem um estudo do nosso grupo que ele foi desenhado dentro da Unifag, com pacientes que são internados para fazer bioequivalência e a gente consegue controlar tudo, né? Então, a gente controla a alimentação, a gente controla o horário das coletas, tanto, né? Então, esse é o cenário ideal. Quando a gente vai para o mundo real, é muito difícil controlar todos esses parâmetros. A gente precisa parar e pensar muito bem no que pode interferir. Mas uma das maneiras de minimizar, não de controlar, é você trabalhar com o seu número de voluntários, né? Então, quando você aumenta a sua população, essas divergências que existem entre alimentação, entre hábitos saudável e não saudável, a quantidade que você vai encontrar no grupo A e no grupo B, ela passa meio que a se anular, né? Mas claro que se você, por exemplo, estiver focando exercício físico, você não pode desconsiderar essa variável, né? Se você estiver focando alimentação, você não pode desconsiderar essa variável. Então, cada estudo realmente exige aí parar e pensar, né? O que é fator de inclusão e o que é fator de exclusão. E faz toda a diferença. Então, precisa ter esse olhar clínico aí para decidir e trabalhar com o maior número de amostras possíveis. Só complementando, porque uma das minhas perguntas era praticamente na mesma direção, porque já foi demonstrado, por exemplo, que coisas mais básicas, além de todas essas dificuldades de estilo de vida e tudo mais, mas idade e sexo, por exemplo, podem influenciar em níveis de metabólitos. Então, eu não sei como funciona esse modelo que vocês usaram, se é multivariado, se é regressão linear, mas ele tem algum tipo de correção para esses fatores? É super importante essa pergunta, Vinícius. Foi um ponto que a gente discutiu tanto com o nosso revisor, porque, sim, a idade e o sexo, né,
Quando a gente olha, depois se vocês tiverem a oportunidade de olhar o nosso artigo, vocês vão ver que as pessoas com Covid tinham uma idade diferente das controle. E aí o revisor falou assim, o seu grupo é diferente. Aí, qual foi a alternativa? A gente colocou a idade como variável. Então, o nosso modelo usou a idade para ser um dos preditores. E aí a gente viu se a idade tinha peso ou não. E, de fato, o que a gente fez? A gente gerou dois modelos. A gente gerou um modelo com idade e um modelo sem idade. Então, isso talvez seja uma alternativa. E sim, é diferente. A gente tem um outro trabalho no Boldrini, que é um hospital infantil, onde a gente está comparando a composição de tumor cerebral de crianças com o mesmo tumor adulto. São diferentes. Né? Então, os metabólitos que eu uso para diagnosticar o tumor adulto, eu não posso transportar para o cenário infantil. Então, isso tem que ser considerado, tem que ser ou controlado ou modelado, né? Então, tem que ter uma alternativa aí. Legal, obrigado. Vou tentar não interromper mais. Não, imagina. Bom, eu vou passar para a pergunta da Denise Selegato. Ela agradece pelo seminário, falou que foi excelente. Ela gostaria de perguntar sobre como vocês otimizam a energia de fragmentação usada para adquirir os dados de DMS-MS e a base de dados... Bom, eu posso fazer essa primeira pergunta, se a senhora quiser já responder, mas ela tem uma outra pergunta. Em relação... Eu posso também fazer a própria pergunta. A minha pergunta era mais voltada para a MS-MS, porque a experiência que eu tenho aqui é que, dependendo da energia, pode ionizar muito ou ionizar muito pouco, e depois, quando vai para a identificação, dificulta muito a porcentagem de similaridade que te dá. Então, como que funciona a base de dados que vocês usam e como vocês otimizam essa energia? Ótima pergunta. Isso é diferente, né, de uma plataforma para outra, mas eu acredito que é possível programar. Na plataforma da Waters, esse MSAE, eles fazem aquisições em diferentes energias, né? Então, ele faz uma aquisição em alta energia e uma aquisição em baixa energia, para poder pegar o dado quando ele faz o de baixa energia, ele está mirando no precursor, quando ele faz de alta energia, ele está mirando nos fragmentos. E no alta energia, ele faz uma rampa, não é um valor estabelecido por faixa de massa, por exemplo, tanto até tal massa, não, uma rampa, né? Então, isso é padrão, claro que você pode alterar, mas a gente não entra nessa alteração, a gente utiliza o default dessa rampa. Eu acho que se você trabalhar com uma amostra específica e tiver tempo de máquina, é um dos itens que você pode otimizar. Como eu otimizaria isso, se eu tivesse tempo? Eu otimizaria com base no número de íons resultantes e no número de íons identificados que eu conseguiria retirar. Então, eu faria experimentos em diferentes energias, veria o número de íons resultantes nas diferentes energias e quanto eu conseguia identificar. Mas a gente não entra nesse detalhamento, porque realmente a gente não tem tempo hábil para, a cada experimento, otimizar. A gente sabe, né? E aí cada amostra vai ter sua particularidade. A gente utiliza essa rampa. Respondi? Sim. Obrigada, professora. E tinha outra pergunta, não tinha? Tinha outra pergunta. Se for minha, era mais ou menos isso. Já está respondida. Bom, a próxima pergunta é do Albert Catioborian. Ele também parabeniza pelo trabalho, agradece pela palestra, e ele gostaria de saber se o Progênios ele integra facilmente ou não com o GNPS para realizar FBMN, e se aí no laboratório de vocês já testaram o MZMine. 3, para o processamento alternativo de dados, MSE, e ele faz uma observação que por lá está tudo caminhando muito bem. A gente focou muito no Progênesis. A gente tem uma ideia de comparar, né, os diferentes softwares,
para até, assim, pegar a performance, né, ter uma ideia de performance, que eu acho que essa é uma informação importante para os usuários, mas a gente não trabalha com o MZMine, porque o Progênesis tem respondido bem. A integração com o GNPS, eu particularmente não sei responder. Eu acredito que um dos meus alunos saiba, que é o Pedro, não sei se ele está por aí. Pedro, está por aí? Oi, tô sim. Você quer responder, Pedro? Então, a gente até foi atrás para ver como a gente conseguiria fazer essa integração, mas até o momento a gente não tem uma resposta, não. Então, em teoria, ele não integra. Ok. Pelo pouco conhecimento que eu tenho sobre isso, parece que tem que fazer uma conversão dos dados que vêm da Waters, né, os dados RAW, para jogar no GNPS, mas ainda assim encontra vários problemas, porque parece que quando faz a conversão, acontecem alguns problemas que, quando joga no GNPS, não funciona como deveria funcionar. Aí precisa daquele investigador lá, olhar os arquivos SDF. Exatamente. Ou usar algum software da Waters para converter, né? Aí, Pedro, tá uma nova ideia para você aí, Pedro. E só para adicionar também, o Rafael está por aqui, o professor Rafael Garré, e ele, não sei se ele quer comentar alguma coisa, mas de qualquer maneira ele mandou no chat um link sobre a documentação do GNPS relacionada ao Progênesis, aparentemente. Não tenho experiência com nenhum dos dois, mas... Ô, Rafael, tudo bom? Oi, Rafael. Tudo bem, gente? Boa tarde. Pois é, Progênesis é uma história. Estou aprendendo bastante com ele aqui. Aqui no hospital eles só usam, quer dizer, eles compraram Progênesis, então a gente tem que usar, né? Fala É o para meu mim, favorito. Rafael, quanto custa o Progênesis? Pode falar? Cara, não sei, mas é muito caro. Cara, não Quando eu sei. cheguei aqui ele já tinha, mas O Waters é uma mãe, então eu não posso falar por quanto eles venderam. é Mas muito é caro. caro. Então eu tenho que fazer funcionar com Progênesis. Então eu até queria agradecer muito, André, porque eu estava sofrendo, André, e os alunos, né? Sofrendo aqui para ver como é que eu fazia comparação com o espectro de MS-MS, porque nada funcionava, porque sempre dava erro, até que eu vi o artigo deles no JBCS, fui lá, peguei o scriptzinho do Pedro e funcionou. Ah, top! Então tá funcionando, então até acabei criando, você pode editar os arquivos SDF como arquivo de nota e adicionar informação manualmente também. Então, eu comecei a brincar com essa parte. Então, muito obrigado. E é sorte que saiu há pouco tempo, então eu consegui usar. Melhor E feedback. esse link que eu mandei do GNPS, eles têm um workflow que é próprio para o Progênesis. Tem até lá com o Progênesis QI. Então, mostrando como é que você tem que exportar os arquivos, né? Depois fazer o upload. Tem até a ferramenta que você escolhe no GNPS, que o arquivo venha do Progênesis. Eu nunca testei, mas eu vi e parece que tem a descrição completa lá no site, então vale a pena dar uma olhada aí. Mas os arquivos exportados, eles têm todas as informações, então você consegue gerar. O problema é que quando você usa MSAE, a questão de identificação de MS-MS é muito inferior quando você usa DDA. É uma coisa também que eu estou sofrendo aqui, porque eu estou usando o equipamento da Waters e a questão de hit com biblioteca e comparação de espectro é muito inferior usando ao ions fragmentation, né, ao invés de DDA. Enfim. Mas... acho que quanto mais a gente conhece, né, e pode cercar, a gente ganha, claro, em sensibilidade. Acho que a grande questão é que a gente acaba não cobrindo, né, não tem a sensibilidade que precisaria para fazer um espectro de fragmentação de qualidade, né? Às vezes a gente fica com medo, para falar a verdade. Eu acho que essa caixa preta da metabolômica, né, que a gente pode discutir aqui, mas acho que tem muitas incertezas ainda nessa atribuição, que a gente precisa parar e ver com calma, né, e realmente dedicar nisso, porque é muito difícil, né, assinar embaixo que é aquela molécula. E se a gente para ver, principalmente, geralmente são as moléculas que têm aquele peso no modelo estatístico mais alto, né?
se a gente para, a gente questiona. Tem alguns achados que a gente tem visto, a gente sempre vai subindo degraus na atribuição de como a gente fazia um ano atrás e como a gente está fazendo agora, é totalmente diferente. Os critérios que a gente usa agora para aceitar um íon são totalmente diferentes dos que a gente usava um ano atrás, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente está ainda evoluindo, né, nessa questão. Acho que eu pulei à frente de um monte de gente aí, já que eu já pulei mesmo, eu vou aproveitar para fazer a pergunta aqui para a Andréia. E é uma coisa que, né, eu planejo fazer em breve, porque assim, eu tenho dificuldade muito grande com a questão dos hits com os espectros da biblioteca, porque todo mundo fragmenta junto. E uma estratégia que eu fazia usando o Orbitrap, que a ideia é fazer também com o QTOF aqui, mas usando o Progênese, o problema é o Progênese, seria adquirir todos os dados, como a gente adquire usando o MSE, mas pegar o QC e só ele fragmentar usando experimentos de DDA e juntar um QC em DDA com todo o resto que foi adquirido em MSE e tentar processar junto no Progênese para ver se ele pega os espectros do DDA para aumentar o score de fragmentação. Eu não sei se isso vai funcionar, se isso funciona, porque são arquivos de entrada diferentes, né, experimentos diferentes. Mas não sei se você já teve alguma experiência em colocar arquivos com dados de fragmentação, sem fragmentação, MSE, DDA, juntos num só batch para processar no Progênese. A gente já tentou fazer diferentes tipos de aquisição e não funcionou. Mas não lembro se era DDA com MSE. Agora, só pensando aqui, se você fizer essa estratégia, talvez você possa gerar a atribuição, não tem como você gerar uma biblioteca, ao invés de você fazer ele considerar, faz a atribuição do maior número possível de íons do controle, gera uma biblioteca, e aí você analisa os seus dados com base nessa biblioteca gerada. Não sei, alternativa. Pode ser. Pode ser também. É porque no MS-DIAL você pode ter arquivos sem fragmentação, mas se um arquivo tiver fragmentação, ele usa aquele espectro para poder anotar os outros íons que não fragmentaram. Então, ele escolhe aquele íon que fragmentou, que está alinhado. Se ele fragmentou e se dá o hit na biblioteca, ele atribui para os outros, supondo que o tempo de retenção mesmo, a massa é a mesma, então seria o mesmo composto. Mas é uma boa ideia, se não funcionar, de gerar processos de dados com DDA, exporta como biblioteca, depois importa para processar os dados de MSC. Mas a gente pode também te ajudar a testar alternativas, se você quiser. Essa parte a gente gosta bastante de mexer. E se quiser testar, fazer novas, né? Enfim, fazer um experimento para isso, não sei aí como é que a gente pode pensar junto. Beleza. Uma coisa também que a gente vê, às vezes, é que o erro nos fragmentos não condiz com o erro no precursor, né? Às vezes a gente até gera um perfil de fragmentação que depois a gente conclui que era aquela molécula, mas na análise inicial, o erro de massa dos fragmentos estava muito grande, né? Então, isso é um erro que a gente tem observado também. Não sei se você conseguiu entender. Porque, às vezes ele fala que não é a molécula, mas a gente sabe que é aquela molécula, e a gente vai lá ver, tá, sei lá, 2 Daltons de diferença no fragmento, né? Então, tem que olhar caso a caso mesmo. Às vezes é a forma que ele pega o dado centroide, quer dizer, eu trabalho com Unify, então é centroide, profile, e converte para centroide. Se ele perde o... Pode ser. Então, talvez você tenha que aumentar um pouco a tolerância, né? Na atribuição dos fragmentos para conseguir depois filtrar manualmente o trabalho. Bom, tem mais uma pergunta do Vitor Mawang. Ele parabeniza pela apresentação e ele pediu para esclarecer se vocês derivam os conjuntos de treinamento e validação do mesmo coorte. Até hoje, o que a gente fez foi fazer uma coleta e separar em
treinamento e validação. A gente não fez ainda um experimento que a gente fizesse uma segunda coleta para fazer um teste. É uma segunda... A gente até tem, por exemplo, do COVID, amostras que são da segunda onda, da terceira onda, que a gente poderia validar o primeiro modelo, mas a gente não fez isso ainda. Tem muita coisa nessa parte também que me deixa bastante curiosa, né? Por exemplo, se a gente conversa com o pessoal da matemática, eles falam muito sobre vazamentos de dados, entre o conjunto treinamento, validação e depois teste, né? Sim, se você for parar para pensar em todas as etapas, você tem que começar separando já desde antes da primeira normalização que você faz, para você ter dados realmente independentes em todas as etapas. Mas acho que isso ainda não é uma realidade que eu consigo aplicar hoje no meu número de amostras. É uma coisa que a gente está em vista, mas ainda não realizei. Agora eu passo para o Vini, que ele tinha mais perguntas para fazer. Pessoal, se alguém tiver mais perguntas aí, fiquem à vontade aí para interromper, para ligar a câmera, para colocar perguntas adicionais no chat, mas eu tenho mais 2 curiosidades, se você tiver tempo, Andréia, bem rapidinho, porque eu também tenho outra chamada às 3h30, mas eu quero perguntar. Porque eu fiquei curioso também na parte de identificação, porque você falou que não usa o tempo de retenção, né? E eu não sei, eu tenho impressão, e também porque a gente está tentando fazer isso aqui agora, que muitos laboratórios estão indo na direção de tentar usar mais ou menos os mesmos métodos, né, para Metabolomic Untargeted, por exemplo, e construir as bases de dados com padrões e usando o tempo de retenção exatamente pelo que você falou, pela confiabilidade da identificação, né? Uhum. E aí por isso que eu queria perguntar, porque você comentou que trabalha com diferentes matrizes, né, e que você tem muita variação de tempo de retenção, mas enfim, se você planeja alguma coisa nesse sentido, qual é a sua opinião em relação a isso, ou se você usa métodos diferentes, então não vale a pena você criar bancos de dados, porque seu método vai estar sempre mudando, enfim, nesse sentido. Hoje eu utilizo métodos diferentes e eu utilizo poucos padrões, porque eu entendo que para fazer essa abordagem, a gente tem que trabalhar com um número de padrões marcados aí, ou pelo menos, mesmo que não sejam marcados, mas no estabelecimento desse método, né, um número representativo de padrões, que hoje e que são muito caros, né? Isso vai encarecer a nossa análise e tudo mais que todo mundo já conhece. Então, hoje a gente utiliza poucos padrões, acho que a gente tem 3 moléculas que a gente utiliza e toma elas por base e tenta fazer filtros, e esse é o principal motivo da gente não usar o tempo de retenção. Sim. E os demais filtros a gente faz com base em variação dos controles, né, e tenta cercar das outras formas. Mas se você tem acesso aos padrões e consegue, né, eu acho que esse caminho de não variar muito o método, porém, eu vejo que não é uma coisa que dá para fazer, porque... Depende muito, a gente depende muito da amostra, a não ser que você trabalhe só com um tipo de amostra. Então, a gente vai ter que começar a criar bibliotecas, né? Como já tem algumas, mas assim, uma para urina, uma para plasma, outra para eritrócito, outra para leucócito, outra para... Então, vão aparecendo outras dificuldades, né? Porque a gente sempre tem que mexer um pouquinho no método. Não adianta a gente falar, mesmo às vezes para o mesmo plasma, porque a gente vai utilizar a coluna, que não é uma coluna nova, que já foi utilizada no estudo, vai utilizar no segundo estudo, já não vai sair a mesma coisa. Né? Então, tem uma variação. Tem certas dificuldades em relação a isso, com certeza. Mas o uso de padrão é a chave, né? Sim. E uma última curiosidade, então, porque o meu projeto é, inclusive, em Dried Blood Spots, eu estou trabalhando mais ou menos com o teste do pezinho também, e eu fiquei curioso, vocês decidiram olhar para os aminoácidos e para as acilcarnitinas porque vocês pensaram que o teste do pezinho já era difundido, ou tinham certo conhecimento antes disso de que possivelmente aminoácidos e acilcarnitinas fossem
alterados pela Covid, por isso talvez fizesse ainda mais sentido com a questão do teste do pezinho de ser espalhado pelo mundo. Eu acredito muito no poder de aminoácidos e acilcarnitinas. Uhum. Eu acho que a gente explora pouco essa metodologia, né? Às vezes a gente fica atirando em on-target, e uma coisa que já é desenvolvida, que já é bem conhecida, que tem vários laboratórios que podiam rodar suas amostras, né? E a gente não explora. Então, como é uma coisa que já veio lá do meu doutorado, né, que eu trabalhei com esse método, eu tive a intenção de colocar aqui. Hoje, a gente já utilizou esse método para COVID, a gente agora está utilizando para monitoramento de exercício físico, então, comparando atletas em diferentes condições, administração de fármacos em diferentes condições, porque assim, olha, se você vai para metabolômica on-target e se você trabalha com C18 e com uma extração utilizando um solvente orgânico, você sabe que por melhor que seja o seu conjunto amostral e o número de amostras e a sua identificação, você vai chegar no final com a via de glicerofosfolipídios, né? E isso é um pouco frustrante do ponto de vista biológico. Então, quando você adiciona esses aminoácidos e essas acilcarnitinas, elas revelam muito mais. Então, a gente está indo nesse sentido de explorar mais o target, colocar vias de interesse, né? Então, porque se você... Já existem kits de padrões específicos para as vias, né? Então, assim, a gente precisa explorar mais e aliar, na verdade. Tudo que a gente roda, o que a gente faz? Tudo que a gente roda em um, a gente roda em outro. Sim. E às vezes a gente usa os dois, às vezes a gente usa um, né? Mas tentar popular as duas coisas. E eu acho que isso é muito importante, também vai em direção ao que você comentou, né? De que a gente tem que tomar cuidado com a identificação, né? E acho que o problema também grande em metabolômica é que muita gente está voltando um pouco mais para o targeted, né? Porque quando teve o boom do untargeted, todo mundo, ai, nossa, vamos fazer um targeted, vamos gerar hipóteses e não sei o quê. Só que 90% desses trabalhos depois não tem um trabalho de validação, não tem um método targeted em seguida para, né? Olha, realmente esse metabólito é o que eu identifiquei, realmente esse metabólito é um biomarcador. Então, acho que também é necessário para a área da metabolômica voltar um pouco para o clássico, para o targeted, e começar a validar, né, um pouco. A questão da validação é essencial, né? A gente só vai conseguir prosperar realmente se houver essa validação, né? Sim, então, sim. Precisa voltar. Mas eu acredito muito nesse método, e o fato dele ser amplamente difundido facilita muito, porque é fácil de conseguir informações sobre, é fácil, os equipamentos mais antigos, assim, a gente rodou o triplo, ele é bem atual, mas o injetor é um injetor que eu acho que tem, sei lá, 20 anos, 15 anos. Então, assim, os equipamentos mais antigos, se você pegar lá das sites, o API 2000, ele roda o teste do pezinho. Funciona. Sim. Então, é uma boa alternativa. Sim. E, inclusive, né, que pode gerar emprego para muitos de vocês que estão aí pensando, porque hoje a gente sabe que a legislação brasileira está mudando, né, já foi aprovado no estado de São Paulo, por exemplo, para incluir o teste do pezinho ampliado, triagem neonatal, né, no sistema público de saúde, e isso, gente, a gente não tem laboratório para comportar, né, tudo isso, então precisa de pessoas qualificadas, e isso é uma tendência que hoje está em São Paulo e logo vai estar no Brasil inteiro. Então, é bom que todo mundo conheça mesmo esse método.